Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua família, meu amado, minha amada. É uma alegria a gente poder estar um pouquinho junto aqui, a gente poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus nessa hora. E eu queria deixar um texto da palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30. O versículo 13 diz assim: Davi então lhe perguntou: De quem você é e de onde você vem? De quem você é e de onde você vem? Essa é uma pergunta que Davi vai fazer a um egípcio que fora abandonado pelo seu senhor. Ele era um amalequita, o senhor desse egípcio, e os amalequitas haviam acabado de saquear Ziclag, e tendo saqueado Ziclag, eles fugiram. E então Davi vai consultar o Senhor. Ele vai perguntar ao Senhor se era da vontade do Senhor perseguir os amalequitas, e o Senhor vai falar: pode ir, Davi, vai, que você vai alcançá-los. Davi então parte com 600 homens. No meio do caminho, 200 homens de Davi estão muito cansados e não conseguem prosseguir. Davi então vai com 400 e os 200 ficam. Esses 200 encontram esse homem, encontram esse egípcio, que está há 3 dias e 3 noites sem comer absolutamente nada. Os homens de Davi, então, alimentam esse homem, levam à presença de Davi, e lá eles vão alimentar o homem, vão dar forças ao homem, vão fazer o homem descansar, melhorar. E Davi fala: então de onde você vem e para onde você vai? Essa pergunta, ela pode ter gerado no coração desse homem um impacto muito grande. Porque até então, quando ele vai encontrar o exército de Davi, provavelmente ele pense como um amalequita, embora ele não seja um amalequita, seja um egípcio, mas ele servia os amalequitas. Ele era servo de um amalequita. Então provavelmente ele tinha a cabeça de um amalequita. Ele pensava: bem, agora tudo acabou, me pegaram aqui. Só que ele era escravo. Ele não estava fazendo apenas o que lhe cabia, ele fazia apenas o que lhe cabia. Ele não era contra Israel. Os amalequitas sim eram. O papel desse egípcio era apenas servir o seu senhor. Apenas esse. O problema é que o seu senhor era inimigo de Israel. O seu senhor havia se levantado contra Ziclag e levou todos os despojos, saquearam os despojos de Ziclag. Esse era o problema. O problema era o Senhor. Mas o servo servia aquele Senhor. Era o Senhor que estava se opondo a Davi. Era o Senhor que era amalequita. Era o Senhor que era inimigo de Israel. Portanto, aquele servo, ele não era nada. Ele não tinha um propósito, ele não tinha um objetivo, senão servir o seu Senhor. O que eu quero dizer com isso? É que nós somos servos daquilo que nós somos escravos. De onde propusemos o coração servir. De onde nos inclinamos e reconhecemos soberania e grandeza. Aquele homem entendia que tudo provinha do seu Senhor, que a sua vida estava na mão ou nas mãos daquele Senhor, portanto, do seu povo também. Davi, quando faz aquela pergunta, Davi não estava somente mexendo com a origem daquele homem, mas talvez com os conceitos daquele homem. De onde você veio? De onde você veio vai falar quem é o seu Senhor. Talvez tenha passado na cabeça daquele homem a seguinte resposta: olha, eu sou egípcio. O mesmo Egito que um dia escravizou Israel. O mesmo Egito que um dia foi império. O mesmo Egito que um dia subjugou Israel. Que fez com que Israel servisse a minha nação. Hoje, eu sou escravo. O meu povo não tem mais esse domínio, não tem mais essa força.
Hoje eu sou servo. Tudo que ele precisava agora era entender de onde ele veio. Uma vez que ele começou a entender isso, aquele homem tinha uma segunda pergunta que ele precisava responder. Para onde você vai? Sabe, queridos, essa é uma pergunta que você deve fazer para você. Se você não entender de onde você veio, você não vai saber para onde você vai. De onde você veio? Talvez você tenha vindo de trevas, de situação de depressão, de lutos, de traumas. Você pode ter vindo desse contexto, mas isso não significa que isto é você. Você precisa saber de onde você realmente veio. E a Bíblia diz de onde você veio. Você não veio de uma nação, você não veio de uma ideologia, você não veio de uma circunstância, você não veio de um acaso, você não veio de um acidente, você não veio do nada. Você veio de um projeto do coração de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E quando Deus criou você, Ele criou você com um projeto, com um coração. Deus tem todos os seus dias, os dias da sua vida, nas suas mãos. Ele planejou você, você é um projeto. Agora o que você precisa entender é que você é um projeto de Deus que está dando certo. Porém, tudo que você precisa fazer é saber que mesmo se você tem servido a outros povos, a outros deuses, a outras coisas que não o Senhor, talvez você diga assim no seu coração, não, mas eu creio em Deus, eu amo a Deus. Essas coisas não são suficientes. Não é suficiente você dizer que você ama a Deus. Deus não chamou você só para amá-lo. Deus chamou você para viver para Ele, para servi-lo, para se render a Ele, para trazer a palavra dEle para dentro do seu coração e torná-la prática no seu dia a dia. Deus, Ele não gerou você do acaso. De onde você veio? Você veio de Deus. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Você é de Deus. Por mais que as circunstâncias que você esteja vivendo pareçam dizer que não, por mais que você pareça ter perdido a sua originalidade, a sua raiz, mas você continua sendo de Deus. Talvez você hoje seja servo dos amalequitas, mas você não nasceu para ser servo de amalequita. Talvez você seja servo dos seus desejos, dos seus prazeres, mas você não nasceu para servir os seus prazeres. Há muitas pessoas que são escravas da sua própria carne, que servem os seus desejos, os seus prazeres, vivem uma vida de vícios, vivem uma vida de prostituição, vivem uma vida de adultério, vivem uma vida que desagrada a Deus. Você não nasceu para isso. Você é filho de Deus. Você foi gerado no coração de Deus. Deus ama você. Deus ama a sua vida. Ele se importa com você. Querido, Deus lhe ama. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Não precisa se descabelar, não precisa se desesperar. Tenha paz. Busque a Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto Ele está perto. Invoque a Deus. Busque a Deus. Deixa Ele mudar aqui dentro.
e mudar isso aqui. É a mente que vai te tornar livre. A Bíblia fala que se nós tivermos a mente renovada, se nós tivermos uma mente conformada à palavra de Deus, nós somos livres. Toda a batalha que nós enfrentamos, todas as lutas que nós enfrentamos, elas são alimentadas, geradas e acontecem aqui, ó. Aqui. Se você tiver paz com Deus, isso aqui muda. Se a palavra de Deus começar a permear a sua mente, o seu raciocínio, a sua lógica muda, a sua visão de mundo muda. Então, você não nasceu para a escravidão, você não nasceu para a dor, você não nasceu para a morte. O interessante daquele escravo egípcio é que ele servia ao seu senhor enquanto ele tinha saúde. No dia que esse homem adoeceu, ele foi largado pelo seu senhor e ele ficou 3 dias abandonado sem ter o que comer ou beber. Ele ia morrer. Sabe, queridos, às vezes a gente presta para o mundo, para as coisas, enquanto nós temos vigor, saúde. Satanás ama a sua vida enquanto você tem o que oferecer para ele. No dia que você não tiver mais o que oferecer, no dia que você não tiver mais o que dar, você simplesmente vai ser largado, abandonado, colocado de lado. Você simplesmente vai ser um esterco, um peso, um fardo. Mas para o reino de Deus não funciona assim. Isso pode funcionar para homens. Talvez você até pense assim, puxa, mas isso aconteceu comigo quando eu estava na igreja. Enquanto eu estava servindo, enquanto eu estava pregando, enquanto eu estava cantando, enquanto eu estava limpando o chão, enquanto eu estava dizimando, enquanto eu era útil, eu era amado. Mas no dia que eu perdi o emprego, no dia que eu perdi isso, no dia que eu perdi aquilo, no dia que eu deixei de assumir uma liderança, no dia que aconteceu, eu fui largado, eu fui abandonado, eu fui esquecido. Mas esse é um princípio de Satanás, isso não é o princípio de Deus. Deus não abandona você. Deus ama você. E eu quero te falar uma coisa. Isso não significa que você tenha que ficar revoltado com a igreja. Querido, não adianta revoltar com a igreja, revoltar com pessoas. Para com isso. Tira isso do seu coração, da sua vida. Pessoas, família. Eu não sei o que você está passando hoje, mas hoje Deus me fez vir aqui, por meio da internet, falar ao seu coração. De onde você veio? Não molde a sua vida pelas circunstâncias. Não molde a sua vida por situações. Não molde sua vida por paixões. Não molde a sua vida pelas circunstâncias, pelos prazeres, pelos desejos, pelas vontades, pelas opções que lhe são apresentadas nos dias de hoje, pelo coração. O seu coração é enganoso. É enganoso. Você não veio desses lugares. Você não é assim. Você não é assim. Você não tem que servir a sua carne. Você tem que servir a Deus. Talvez você esteja afastado de Deus por causa dos seus prazeres, dos seus desejos. A sua vontade está te afastando de Deus, não está? A sua carne está te afastando de Deus, não está? Esse não é você. Não é você. Deus ama você. Ele quer te trazer de volta para Ele, para o coração dEle, para a vida dEle. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é um tempo de manancial, de trazer de novo fontes de água viva para o seu coração. Esse é um tempo de Deus para restaurar a sua vida. Sabe de onde você veio?
Você veio de Deus. E sabe para onde você vai? Você vai para Deus. Não estou falando da morte, não. Estou falando de hoje. Você voltar para Ele. De você voltar para o trono dEle. De você voltar para a presença dEle. Isso nos lembra da história do filho pródigo. Você lembra disso? O filho pródigo, ele estava na casa do pai. Ele estava na presença do pai. Ele desfrutava da intimidade, da comunhão do pai, da comida do pai, do que o pai tinha e de quem o pai era. Ele tinha o prestígio do pai. Quando ele saía na rua e ele se apresentava como filho daquele pai, as pessoas falavam, puxa, esse cara deve ser honrado. Era uma parábola. Mas a gente pode imaginar essa parábola. O que acontece é que um dia esse filho decidiu seguir o seu coração, seus desejos, o seu momento. Enquanto ele tinha recursos, enquanto ele podia oferecer, enquanto ele podia servir, enquanto ele tinha saúde, ele satisfazia os seus desejos. Enquanto ele tinha o dinheiro ainda, ele alimentava o seu prazer. Só que ele não percebia que ele já era escravo de si mesmo. No dia que ele não tinha mais recursos para se servir, ele se tornou escravo de outros. No dia que ele não era mais útil, no dia que ele não tinha mais o que oferecer, ele foi comer comida de porcos. Então ele para diante de si mesmo, olha aquele quadro e ele fala, puxa vida, meu pai, os trabalhadores do meu pai têm muito mais do que o que eu tenho. Eles têm comida quentinha, fresca, boa. Eles têm roupa. Eles têm tudo. E eu aqui não tenho nada. Quer saber? Eu vou ser escravo do meu pai. Você está percebendo que o filho, ele não estava buscando filiação, ele estava buscando escravidão, servir. Sabe, continuamente nosso coração busca ser servos de alguma coisa, de alguém, ou os nossos prazeres ou outra pessoa. A gente precisa estar servindo alguma coisa, porque isso é inerente do coração do homem. Mas quando aquele filho encontra aquele pai e fala, pai, eu quero ser agora o seu servo, eu já servi a mim mesmo, eu já servi os outros, eu já fui escravo de tanta gente, me deixa ser seu escravo. Deus fala, aí aquele pai vai falar, não, eu não quero que você seja meu escravo, eu quero que você seja meu filho, porque é de lá que você veio de mim, você é meu, você não é meu servo, você é meu filho. Sabe o que Deus está procurando? Não são servos. Deus está procurando filhos. Deixa essa escravidão de lado. Meu convite para você hoje parte dessa pergunta. De onde você veio? Para onde você vai? Não seja escravo de mais ninguém. Seja filho de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele guarde o seu coração e que Ele complete essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.